Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, vamos continuar então a leitura do livro do Céu, volume 1, né? Nós estamos dando uma atenção bastante dedicada aos 31 dias com Maria no reino da divina vontade, mas precisamos também não parar, né, de continuar lendo o livro do céu, que é muito importante, e todo conhecimento que nós adquirimos só nos ajuda cada vez mais. Então vamos passar agora para o 22, o capítulo 22, que é Luísa forçada a ficar na cama por períodos de tempo. A impossibilidade de comer é acentuada. O confessor é chamado pela primeira vez, que a liberta do estado de petrificação. Depois que passei algum tempo neste estado, subindo as escadas, ou seja, cerca de 6 ou 7 meses, o sofrimento aumentou mais, tanto que fui forçada a ficar na cama. Muitas vezes o estado de perda de consciência era multiplicado. Então, ela quer dizer aqui, ela foi forçada a ficar na cama, né? Por quê? Por causa do estado de sofrimento constante, de dores, de sofrimento constante. Não é uma doença, é um estado de situação, né? Um estado de sofrimento de vítima que foi dado a ela. Não é uma doença assim que possa ser explicado cientificamente. Não tem explicação, é um estado sobrenatural. Ela constantemente, todos os dias, ela perdia a consciência, ela ficava petrificada, como a gente já disse, né? E aqui vai começar a falar sobre isso. Então ela ficou na cama por causa desse estado, porque quando ela estava andando e ficasse petrificada ou perdesse a consciência, ela caía onde ela estava, né? E aí ela podia se machucar. Então, na cama não tinha esse risco de correr esse risco de se machucar. Então, por causa dessa condição que ela aceitou por obediência a Jesus, ela fica na cama por toda a vida dela, Muitas vezes o estado de perda de consciência era multiplicado, né? Constantemente acontecia. E o que eu quase não tinha uma hora livre, né? Por causa que ela não tinha, constantemente acontecia, ela não tinha nem sequer uma hora livre sem esse estado de acontecer. Fui reduzida a um estado de extrema fraqueza, minha boca se contraiu para não poder mais abrir, e em algum tempo livre eu pude abri-la. E em algum tempo pude tomar apenas algumas gotas de água, de bebida, mesmo que pudesse, eu tinha que recolocar essa bebida pelos vômitos constantes, que eu sempre sofria. Depois que fiquei cerca de 18 dias nesse estado contínuo, eles trouxeram um confessor para que me confessasse. Quando o confessor chegou, ele me encontrou naquele estado de sonolência. Quando voltei, ele me perguntou o que eu tinha. Eu disse a ele apenas, mantendo o resto em silêncio. E desde então as torturas dos demônios e as visitas de Nosso Senhor continuaram. Portanto, eu disse a ele, Padre, é o demônio. Ele me disse, não tenha medo, que não seja o diabo, e se for ele, o Pai a libertará. Assim, me dando obediência e me marcando com a cruz e me ajudando a soltar meus braços, porque senti meu corpo inteiro se transformar em pedra, que é o estado de petrificação. Senti o meu corpo inteiro se transformar em pedra, como se estivesse se tornado uma peça só, inteira. Ele conseguiu devolver-me o movimento em meus braços e me fazer abrir a boca. Antes de me tornar imóvel para tudo, eu atribuí isso à santidade do meu confessor, que realmente era um santo sacerdote. Eu o toquei quase por um milagre, tanto que disse a mim mesma, veja, eu estava preparada para morrer, pois na realidade me senti tão mal, e se eu tivesse durado nesse estado, acredito que teria deixado a vida. Então, depois que o confessor foi embora e eu fiquei livre, né? Normalmente, voltou ao normal, eu voltei ao estado anterior. E aconteceu o que eu passei quando, há semanas, 15 dias e também meses em que fiquei surpresa com esse estado de petrificação, né? Enquanto isso dura durante o dia, e sozinha eu consegui me libertar.
quando eu sempre me surpreendia tantas vezes, como disse acima. A família chamava o confessor, quando ficava muito tempo e ela não conseguia. Aí a família chamava o confessor, tanto mais como eles viram a primeira vez que eu estive livre. Todos acreditavam que eu não precisava mais voltar daquele estado. E em vez disso, eu fui à igreja e retornei ao estado anterior. Então eles chamaram o confessor. E então eu fiquei livre. Mas nunca me ocorreu que em tal estado o padre fosse necessário para me libertar, ou que minha doença fosse algo extraordinário. É verdade que quando perdi os sentidos eu vi Jesus, mas isso eu atribuí à bondade de nosso Senhor e disse a mim mesma: veja quão bom é o Senhor para mim, que neste estado de sofrimento vem para me dar força. Caso contrário, como eu poderia sustentar? Quem me daria força? É verdade que quando um estado desse tipo acontecia comigo, de manhã em comunhão, Jesus dizia isso para mim. E nesse mesmo estado, os sofrimentos dele vinham até mim. Mas não prestei atenção a nada, apenas pensando às vezes em dizer ao confessor que me considerava a alma mais soberba que existia no mundo se eu ousasse falar sobre essas coisas, de ver Jesus Cristo. E sentia tanta vergonha que era impossível dizer algo àquele confessor, por mais bom e santo que ele fosse. Então está muito bem claro a conversa aqui, né, nesse capítulo, ela falando sobre esse estado de sofrimento, que ora vinha, ora voltava constantemente, chegava a ficar por dias nesse estado. Ela não entendia que esse estado o padre poderia libertá-la. Ela tentou algumas vezes sair sozinha, conseguiu pela ajuda de Deus. Quando ela entrava nesse estado, ela via Jesus, né? E ela achava que era a bondade de Deus, que não era algo extraordinário. Ela não entendia que doença que era essa, né? Acontecia isso em tudo quanto é lugar, na igreja, acontecia em vários lugares, as pessoas chamavam a família pedia ajuda do padre, né? E quando eles perceberam que era algo que o padre sabia resolver, eles perceberam que era só o padre que podia resolver isso, não era mais médico, né? Médico já não dava respostas para eles. Então, aí a gente prossegue para o 23, uma nova cruz muito difícil para Luísa, a sujeição como vítima ao poder dos padres. Sofrimentos muito dolorosos que ela teve que suportar da parte deles. Portanto, é verdade que eu não acreditava que o padre podia me libertar, e que isso só acontecera por causa da santidade dele, que quando chegou a hora de dele ir para outro país, uma manhã depois da comunhão, o Senhor me pediu, compreendendo que eu tinha que não mais me surpreender com esse estado. Ele me convidou para fazer companhia a ele, participando de seus sofrimentos, e eu imediatamente lhe disse: Senhor, como vou fazer isso? O confessor não se encaixa. Quem deve me libertar? Agora você quer me fazer morrer? E o Senhor me disse apenas: sua confiança deve estar apenas em mim. Ser resignada, porque a resignação torna a alma luminosa, mantém todas as outras paixões no lugar, de modo que eu, atraída pelos raios de luz, entro na alma e conformo tudo em mim, e deixo vivê-la a minha mesma vida. Então, sua confiança deve estar apenas em mim. Essa é uma mensagem que a gente tem que levar para a nossa vida, né? Tudo que nos acontece, que não tem explicação, nesse momento que nós estamos vivendo a caminhada da jornada dos 31 dias com Maria, no Reino da Divina Vontade, hoje é dia 9 de maio, né, de 2020, onde nós estamos poderosamente, né, vivenciando um momento junto, em comunidade, né? De dores, de dificuldades, de testes de Deus, para a gente poder dizer não à nossa vontade humana. E muitas pessoas saindo, né, não aguentando, né, por causa que qualquer medinho faz a pessoa, na sua vontade humana, ser volúvel, né, volúvel e se desanimar e desistir de seguir a jornada conosco. Então, a gente percebe que isso está acontecendo, né? Qualquer coisa, qualquer medinho, nosso grupo, gente, eu vou explicar para vocês, o nosso grupo do WhatsApp, né? A gente está fazendo a jornada dos 31 dias, então aparecem algumas pessoas no grupo, que é um grupo aberto, que nós convidamos as pessoas que querem, né, aprender um pouco mais sobre a Divina Vontade a entrarem no grupo. E lá acontece que há pessoas na vontade humana que se manifestam, né? E que apresentam dúvidas ridículas pra gente. Então a gente vai
né, falar nosso testemunho, né? A gente vai falar do que a gente conhece da Luísa Picarreta, a gente vai falar da nossa experiência, né? E aí eles me defendem lá no grupo, né? Defendem, a Aline faz um trabalho assim, assado e tal. E eu não peço para fazer isso, mas se fazem, eu deixo na vontade de Deus, né? Porque até isso eu tenho que me resignar. E as pessoas, algumas saem do grupo, né? E eu não fico magoada, não fico nem um pouco triste, porque eu sei que o medo das pessoas vem da vontade humana, né? A vontade humana ainda reina em todos nós, né? A maioria de nós. E se a gente não pode deixar abater, a gente tem que viver nessa confiança resignada, como Jesus está pedindo aqui. Então, assim, qualquer discussãozinha que tem no grupo, qualquer confusãozinha, já é motivo para algumas pessoas, né, com medinho, né, não sei, algum probleminha, saírem e partirem. Então, a gente não liga para isso, a gente não adianta, porque a gente não se apega às pessoas, mas a gente vê que a vontade humana reina, né? Porque uma pessoa não perseverar num caminho mostra claramente que a divina vontade não está perfeita, não está sendo vivida pela pessoa, né? Ela entrou num grupo para viver essa divina vontade, para aceitar essa divina vontade, e no primeiro obstáculo ela sai fora. Por quê? Porque não está preparado, porque não está abrindo mão de sua vontade humana. Nesse momento, o humano, tudo que é humano deve morrer. E o que é humano? Toda a dúvida, toda a incerteza, né? Toda a disparidade que nós temos nas coisas. A gente não pode dar vazão aos nossos sentimentos, deixar eles tomar forma em nós. Nós não podemos agir em conformidade aos nossos pensamentos e sentimentos humanos, né? A gente permanece em silêncio, a gente permanece nessa constância, né? E no caso, quando a gente partilha alguma coisa, não tem nada de errado partilhar uma coisa que é verdade de cada um, da honestidade, da humildade de cada um. A humildade nos faz falar aquilo que é a verdade. A humildade é verdade. O próprio padre Paulo Ricardo, ele dá uma aula sobre isso, falando que a humildade é a verdade. Então, quando a gente fala a verdade de uma coisa, a gente é humilde. Então, eu sempre respondo às pessoas, sempre coloco a verdade que eu vivo, sou transparente, né? Se a pessoa me faz uma pergunta num privado, né, do WhatsApp, uma pergunta, eu não exponho a pergunta da pessoa, mas eu exponho a resposta minha no grupo, né? O que eu falo, olha, perguntam para mim, olha aqui a resposta. Olha, perguntam para mim, olha aqui a resposta. Então, eu não exponho a pessoa que me perguntou. Mas se a pessoa que me perguntou, ela mesma se expor, aí não tem culpa, né? Não tem culpa. Isso aconteceu hoje. Então, aí aconteceu que 2 pessoas saíram. Mas são 2 pessoas que saíram que questionadoras também, né? Que estão mais focadas nas mensagens de Nossa Senhora, né? Em conteúdos de profecias. Então, eu fico tranquila, né? Não é pessoas que estão realmente focadas na divina vontade somente. Então, quando você está focado na divina vontade de verdade, quando você está realmente querendo, né, caminhar com o coração aberto, totalmente resignado à vontade de Deus, esquecendo do humano que reina ainda, né? E assim, não tem nada de errado a igreja, as coisas da igreja, as profecias, as mensagens de Nossa Senhora, não tem nada de errado. Desde que você consiga ter o equilíbrio, desde que você consiga equilibrar tudo, né? Saber colocar tudo no seu devido arquivo da sua mente, do seu cérebro, né? Colocar no devido arquivo e usar com a graça de Deus, com o uso da graça de Deus, do Espírito Santo, que te dá luz e iluminação para você utilizar cada conteúdo do catecismo da igreja, a Sagrada Escritura, né, do Santo Magistério da Igreja, né, do material que tem à disposição na internet, das aparições de Maria. Você coloca tudo isso dentro, né, do mesmo caminho, num funil, né? Você vai colocando tudo num funil e no final o que tem que reinar? Jesus Cristo. Ele é o foco. O que Ele quer de mim? Qual é a vontade de Jesus hoje para minha vida? O que Ele fez por mim e o que Ele deseja de mim hoje? Né? Qual é a intenção de Jesus? A vontade divina. Então, tudo que vem desse material, né, que a gente recebe da igreja, tudo que recebe do mundo, tudo a gente coloca nesse funil e a gente mistura tudo
deixa tudo arquivado, aquilo que é importante, e vai misturando. E lá no final do funil, o que tem que sobrar? A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Resignação e confiança. Morrer para si mesmo. Humildade. Imitação de Maria de Jesus. Né? E assim a gente seguir em frente. Então, a confiança deve estar sempre em apenas em mim. Então, a sua confiança está em Jesus. Então, quando eu coloco algum conteúdo, não é para confiar na Aline que está colocando o conteúdo. Por favor, eu não sou ninguém, eu sou uma humana. A sua confiança deve estar em Jesus. O conteúdo de Jesus está à nossa disposição, nu e cru. Eu coloco todos os conteúdos muito claros, né? Eu dou de graça, não pergunto nem o que a pessoa vai fazer com o conteúdo. Se ela vai ler, se não vai ler, a pessoa me pede, Aline, me dá o livro do céu, eu mando imediatamente, coloco aqui no canal já à disposição de vocês, né, os links para vocês baixarem, eu não questiono nada. Coloco todos os links de onde eu tirei, as fontes de onde eu veio, porque eu não preciso passar por mim. Ninguém precisa de mim para poder entender o livro do céu, para entender a divina vontade, né? É livre. Eu não quero que ninguém dependa de mim para nada, né? A Nossa Senhora, ela não queria que as pessoas tivessem nela alguma participação na vida dela, porque ela não era imagem, ela não queria ser uma referência, né? Ela queria somente servir a Deus, somente ser instrumento de Deus, somente ser aquela que louvava a Deus. Ela colocava numa balança as coisas de Deus e as coisas dela. Dela não tinha que ter nada, só Deus. Na balança só tinha que ter Deus. Então, o que Deus queria? O que ele queria dela? Qual era a atenção dela? Que ela tinha que dar para Ele. Então, tudo era para Ele. Então, Jesus, Ele confirma aqui pedindo para Luísa, sua confiança deve estar somente em mim. Ser resignada, porque a resignação torna a alma luminosa. Mantém todas as outras paixões no lugar, de modo que eu, atraído por esses raios de luz, entro na alma e conformo tudo em mim e deixo vivê-la a minha mesma vida. Então, eu não questiono nada do que acontece comigo. Tudo o que acontece eu sei que é para o meu bem. Então, qualquer situação que acontece, eu vou ser humilde, eu vou responder, né, a verdade daquela realidade para a pessoa. Eu vou ser a pessoa que eu sou, porque Jesus pediu para que eu seja transparente, né? É muito importante essa transparência, como ele era transparente com os apóstolos, com os fariseus, com as pessoas que ele convivia. Ele pede para eu ser também transparente nesse meu trabalho, nessa minha missão. Então, eu sou muito transparente. O que eu falo para um, eu falo para todos igualmente, né? Para que todos saibam que eu preciso ser assim, porque eu não olho em direção à pessoa, pessoa ali, pessoal, única. Eu olho em direção da alma daquela pessoa, né? De todos, né? Sempre. Então, assim, busco ser realmente essa imitação de Jesus para que ele transpareça em mim e não que eu apareça, né? Que eu seja destruída, mas a mensagem da verdade de Jesus seja verdadeira. Então, eu não me importo com as pessoas que aparecem no meu canal, né? Que acham interessante o meu trabalho, e depois elas saem fora por algum motivo que aconteceu no grupo, alguma disparidade, alguma situação. Eu não ligo para isso, porque eu não ligo para minha estima. Eu não estou preocupado comigo. Do mesmo jeito que Nossa Senhora me ensina, do mesmo jeito que Jesus me ensina aqui no livro do céu. Nunca se importe. Não, a santidade da divina vontade não tem interesses pessoais. Então, eu não me importo pessoalmente com nada. Então, qualquer pessoa que me magoar, que me deixar, que não querer saber de mim, eu tenho que entregar para Jesus, rezar por essa pessoa, né, pedir luzes e sonhar que essa pessoa vai me encontrar lá no céu de alguma forma, a gente vai se encontrar no final, né, e que eu tenha sido de uma certa forma uma semente plantada que possa germinar depois, né, que o Senhor possa me usar. É isso que eu me importo. O resto é com Jesus. É Jesus quem cuida de cada um, é Jesus quem ama cada um, é Jesus quem faz toda a sua vontade. A minha caridade é dar para você esse livro do céu. A minha caridade é ser essa mensagem, essa porta-voz de Deus, de tentar ajudar as pessoas. Quem quiser aproveitar, amém. Quem não quiser, não aproveita. Essa é a minha caridade, é amar e amar Jesus e amar o próximo que vai também receber esse conteúdo, né, e poder aproveitar e aprender, né, da divina vontade. Eu tenho certeza que esse conteúdo não leva ninguém, né, para o mal, só para o bem, só para Jesus. A divina vontade pura de Jesus.
né? Aqui só fala de Jesus, só fala de Maria, só fala da cruz. É tudo que o demônio não fala, então eu estou tranquila. O demônio nunca oferece cruz. O demônio só oferece sofrimento que não presta, né? Sofrimento de você ficar com medo, né? De você fazer as coisas sempre na base do medo. Isso é o sofrimento que o demônio oferece. Jesus não. Jesus, você não tem medo de sofrer com Jesus. Você pode se ofertar inteiramente, que nenhum medo, não precisa ter medo de nada, né? Ele cuida de você, você pode sofrer que ele cuida de você, você pode se entregar à mortificação, ao sofrimento, às cruzes, às perseguições, às lutas, e você sabe que isso não vai te levar embora, que isso não vai te fazer perder a sua alma, né? Pode acontecer o que for com você, com Jesus você está livre de qualquer perigo, não tem perigo nenhum. Então, é muito diferente do que o demônio oferece, tá? Então, resignei-me à sua santa vontade, vamos continuar aqui, resignei-me à sua santa vontade e ofereci a comunhão como a última da minha vida. Dei-lhe a última despedida, Jesus, no sacramento, apesar de ter me demitido. Mas a natureza sentiu tanto que durante todo o dia não fiz nada além de chorar e orar ao Senhor para me dar forças. Na verdade, o fato era muito amargo para mim e, sem pensar ou saber, me vi com uma cruz nova e pesada, que acredito ser a mais pesada que já tive na minha vida. Enquanto estava naquele estado de sofrimento, não pensei em nada além de morrer e fazer a vontade de Deus. Por parte da família, que também sofria ao me ver naquele estado, tentaram chamar algum padre. Eles queriam que viessem vários padres. Depois de 10 dias, o confessor veio até mim confessando-me. Este era um que me atendera também quando eu era criança. A partir daqui, tive uma guerra por parte dos padres. Teve qual disse que isso era uma invenção minha. Teve qual aconselhou a me baterem. Teve aquele que pensou em fazer-me acreditar ser uma santa. Outro que acrescentou que eu estava possuída, e tantas outras coisas, que contar aqui tudo seria uma história muito longa. Então, com essas ideias em mente, quando o sofrimento aconteceu e a família mandava buscar alguém, eram situações tão estranhas que a minha pobre família sofreu muito, especialmente minha pobre mãe. Quantas lágrimas ela derramou por mim. Ó Senhor, recompense-a. Ó meu bom Deus, como sofri deste lado. Você sozinho sabe tudo. De onde quem pode dizer o quão amargo foi o fato de que somente o Padre poderia me libertar desse sofrimento? Quantas vezes eu orei derramando lágrimas amargas para me libertar sozinha? Quantas vezes eu fiz resistência positiva ao Senhor quando Ele quis que eu me oferecesse como vítima e aceitasse as penalidades? E eu disse a Ele: Senhor, me prometa que você mesmo me libertará, e então eu aceito tudo, caso contrário não aceitarei. Resisti ao primeiro dia, ao segundo, ao terceiro, mas quem pode resistir a Deus? Ele me insistiu tanto que no final fui forçada a passar pela cruz. Então aqui ela está narrando, né, as várias visitas de vários padres que a família chamou, né, os momentos da família que sofreu muito, né, situações em que ela aparecia, né, no banheiro, deitada no chão, sentada, situações diversas, né, que ela aparecia nesse estado de petrificação, sem os sentidos, né? E vários padres, e cada padre falava uma coisa diferente, então ela, né, sofreu muito, e ela vai narrar muito mais aqui, né, o padre não acreditava, ficava dias sem vir, né, então ela vai narrar mais coisas, mas ela resistiu muito, ela não queria que dependesse dos padres para ela ser liberta desse estado, né, que eles faziam um sinal da cruz na mão dela, ou na testa dela, e ela acordava imediatamente. Imediatamente era libertada daquele estado de sofrimento. E enquanto o padre não fizesse, ela ficava naquele estado. E ficava por dias naquela situação. Sem comer, né? Uma situação de fraqueza muito grande, porque daí, né, perdia as forças do corpo, porque não comia. É muito complexo o que ela passou. Outras vezes eu disse a ele, com entusiasmo e confiança: Senhor, como foi que você me fez isso?
Como entre eu e você quer colocar um terceiro agora, que é o padre. E este terceiro, o Senhor não quer me ajudar. Veja bem, nós dois poderíamos estar muito bem juntos, felizes. Quando você quiser que eu sofra, eu imediatamente aceitarei, porque sei que você mesmo pode me libertar. Agora não. É preciso outra mão? Ah, não. Eu imploro, liberte-me, pois ambos seremos mais felizes assim. Às vezes ele fingia não me ouvir e não dizia nada para mim. Outras vezes ele dizia para mim, não tenha medo, sou eu quem dá trevas e luz. É meu costume que minhas obras se manifestem através de padres. Então é interessante a gente ouvir isso, né? Não tenha medo. Olha, gente, é ele quem está falando. Olha, não sou eu que invento isso aqui para vocês, tá? É ele quem fala. Eu fico chateada, sabe? Porque as pessoas ficam questionando as coisas que eu falo, né? Mas não sou eu que falo. As coisas que Jesus fala para mim ficam na minha cabeça. E quando eu falo, é porque eu li em algum lugar. Que eu li no livro do céu. É o único material que eu leio mais. Eu leio a palavra de Deus, o evangelho, a homilia, normal. Mas a palavra que mais fica na minha mente, que eu estudo, que eu guardo, que eu reflito nesse momento da minha vida, nessa missão que eu estou vivendo, é o livro do céu. E o conhecimento de Jesus aqui, né, tá se formando na minha mente. Então eu fico guardando essas coisas. Então ele está dizendo aqui, não tenha medo. Sou eu quem dá trevas e luz. Então eu falo para as pessoas, o responsável pelas trevas, né, de muitas vezes na nossa vida é a permissão de Jesus. É ele quem dá trevas e luz. Então, assim, na divina vontade, o demônio não tem nada de poder. Não tem poder nenhum. O poder é de Jesus, né? É ele quem permite, né, que o demônio se aproxime e apronte alguma coisa com a gente. É por meio dele. Ele pessoalmente não vem fazer nada. Nunca que Jesus vai vir pessoalmente fazer mal para você, como o demônio faz. Não, ele tem o demônio aos seus pés. Então ele libera para o demônio. Já que você quer fazer, vai lá fazer, faz a sua parte, né? E libera até um certo ponto. Fica vigilante ali com o anjo da guarda, vigilante até onde a gente pode aguentar. Então, ele fala, não tenha medo, sou eu quem dá trevas e luz. Por isso que a gente não tem que ter medo. Porque tudo que acontece de ruim ou de bom, é Jesus quem permite dentro da caminhada em direção a ele, tá? Agora, na caminhada fora dele, aí é complexo. Quando você tá caminhando fora, né, você não tá mais acreditando em Jesus. Você está vivendo a sua vontade humana livremente, sem Jesus, sem lembrar de Jesus que ele existe, né, você não quer saber mais dele. Aí, filha, a justiça divina que vai pegar. Aí a justiça divina é o demônio mesmo na terra mesmo. Entendeu? E aí, muitas vezes, ou você serve o próprio demônio mesmo, né? Daí você tá servindo, aí não tem nem, né? A justiça divina já tá pronta para destruir você de uma vez, porque você tá abrindo, né, para o demônio fazer a festa na sua vida, né? Mas sempre, ainda mesmo assim, você querendo o mal, Jesus ainda tá cuidando de você. Ele ainda tá, a divina vontade ainda tá regendo a sua vida, né? Porque mesmo enquanto você estiver vivo, a divina vontade ainda tá à espreita, pronta para te, né, para te dar a mão, sempre, né? Jesus está pronto a te dar a mão, qualquer situação, enquanto você respirar nessa terra. Então, as trevas e luz, é ele quem dá, é ele quem dá. Sou eu, não tenha medo, sou eu quem dá trevas e luz. Então, no momento que você está caminhando na jornada, se você tem dúvidas, se você tem alguma dificuldade, se você tem alguma contrariedade, é ele que permite. Qual é o benefício disso? Muitos, muitos. É você vencer, é você abrir mão de você mesmo, é você se aniquilar, é você no meio da... Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem franco, assim, vamos ver se eu consigo, meu Deus, me ajuda. Você está caminhando, né, com Jesus. Aí, um exemplo da jornada dos 31 dias com Maria no Reino da Divina Vontade. Aí você tá ali ouvindo aquelas coisas Nossa Senhora falando para você dar a sua vontade humana para ela, né? Que você acreditar. Daí vem uma coisa na sua cabeça, mas, meu, é estranho isso aí, né? Porque ninguém fala disso, né? Nossa Senhora não fala disso pra ninguém, só fala pra Luísa, né? Isso, quem é essa Luísa? Ah, não, eu vou ficar com as aparições de Nossa Senhora, é só rezar o rosário, só tá bom demais.
né? Eu não preciso, eu vou rezar o rosário e vou continuar minha vida humana, normal, nada a ver, entendeu? E aí você fica com aquela mensagem de Nossa Senhora na sua cabeça, né? E aí você fala, vontade humana, que ela falou que é o pecado, né? Vontade humana. E aí você fica aquelas dúvidas, aquelas coisas na sua mente, esses pensamentos, né? Aí você vai conversar com alguém, vai expor pra alguém, aí a pessoa fala, não, nada a ver isso aí não, é melhor você cair fora mesmo, né? Não vai atrás disso aí não, que com certeza isso aí, a gente nem sabe quem é essa mulher, Luísa Picarreta, não, é a vontade humana. E Deus permite essas situações. Permite para poder ver se você olha para o céu e para de olhar para a terra. Porque você está se deixando levar. Qual foi a sua decisão? Aí você fica depois, vai dormir, você vai rezar o rosário e lembra das palavras de Nossa Senhora. Nossa, abrir mão da minha vontade humana, dar a minha vontade humana para Maria. Não fazer mais a minha vontade, né? A minha vontade, ela disse que é a pior coisa que tem, que me leva para destruição, para um abismo de distância de Deus. Não, eu vou começar a ler direito, vou começar. E aí as luzes de Deus vão vindo para você, mas você lembra daquela... Aí vem você junto falando. É sempre, né, uma briguinha acontecendo ali na sua mente. É de propósito, essas trevas, essas nuvens. É de propósito, precisa acontecer. É importante para Deus que você precise enfrentar essa situação. E aí você fala, não, eu creio, Jesus. Eu creio. E fé é Deus. Né, Luísa recebe essa iluminação falando que a fé é Deus. A confiança, que a gente acabou de falar aqui, né, a confiança de estar resignada, né? Aí você ouviu uma verdade de Deus, sua confiança deve estar apenas em mim, né? E aí é Jesus que falou, Nossa Senhora que falou, Nossa Senhora, ela é o instrumento de Jesus nessa jornada dos 31 dias. E aí você fala, é Jesus quem fala, renunciar a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Ué, renunciar a si mesmo, aí ele te dá essa luz. Renunciar a si mesmo é a vontade humana, renunciar à vontade humana. Renunciar a mim mesmo, a minha vontade própria. E é isso. Tem tudo a ver. É Jesus. Então tá certo. Eu vou ficar com Jesus. Ninguém confirma pra você. Ninguém. Você vai falar com alguém, ninguém confirma. Todo mundo não conhece Luísa Picarreta, nunca mais. Mas aí a palavra de Deus é clara pra você. A fé te move. A luz da santa palavra de Deus ilumina. E Ele quer que seja assim, Ele quer que seja de graça, que você não precise de nenhum instrumento além dEle mesmo, da graça dEle agindo na sua mente, te iluminando com a palavra dEle, iluminando com os pensamentos dEle na sua mente, fazendo você pensar, fazendo você refletir como o bom ladrão pensou, né? E pensou, nossa, esse homem está sofrendo demais, calado, né? Só rezando ao Pai enquanto está na cruz. E as pessoas só chamando ele de demônio, injuriando ele, batendo nele, né, maltratando ele, maltratando a mãe dele, maltratando... E ele não briga com ninguém. Ele não fala uma palavra contra os seus algozes, esses soldados malvados. Não fala nada. Não repudia nada. Não fala uma maldição, nada. Ele fica calado, chorando e sofrendo as suas dores ali, entendendo que precisa passar por aquilo, aceitando aquela dor, aquele sofrimento, mesmo sendo inocente, como todos dizem, como eles sabiam, que a fama de Jesus se espalhou por todos, todo mundo sabia da fama de Jesus, né? E aquele homem começa a pensar, e o mau ladrão não, o mau ladrão só, né? Daquele jeito, né? Se ele fosse alguma coisa, ele saía daí, né? E se ele fosse alguma coisa, ele mesmo se libertava. Ele saía dali, dessa cruz. E o bom ladrão, não. A luz sozinha aparecendo na mente dele, clareando ele. Ninguém estava ali para corroborar. Ninguém estava ali para falar, você está certo, bom ladrão, você está indo bem. Ninguém falava nada. Ninguém. Não tem ninguém falando com você agora. Nem seu anjo da guarda fala, parabéns, você está chegando perto, é isso mesmo. Ninguém. Só você sozinho. Tem a liberdade que Deus te dá,
E essa liberdade Deus não tira de você. Ele ama isso. É tudo que Ele mais deseja da sua vontade, é isso. Que você ouça Ele puramente, sem precisar do atributo de ninguém humano. De ter nenhuma confirmação humana na terra. Somente a luz e a luz dele. E aí você acredita e segue em frente. Não, eu vou seguir em frente. Eu vou seguir em frente. Ele vai mandar outros obstáculos, Ele vai mandar outras nuvens no caminho, mas todas elas para você ultrapassar. Como se fossem obstáculos de uma maratona, de uma corrida de obstáculos para você só passar por cima. Para você nem dar atenção. E à medida que você vai praticando isso, pode vir chuva de meteoro. Que você continua firme. Na paz. E você não sai mais dessa luz. E a luz da divina vontade brilha. Essa unidade da luz começa a reinar em você. E você vive nessa paz constante. Esse é o plano de Deus na divina vontade. Essa é a vida na divina vontade. Você confiar cegamente em Jesus. Sem precisar questionar nada. Não precisa questionar nada. Mas a dúvida vem. Enquanto você tiver carne mortal, essa dúvida sempre vai vir. Porque você não está vendo na sua frente. E é Ele quem permite a dúvida sempre. Ele não deixa você em paz. Não deixa. Jesus não deixa você em paz. Deus não deixa você em paz. Sabe? Ele não deixa. Ele sempre, até para quem vê Ele, até para os santos místicos que viam Ele, a Luísa vendo Ele direto. Quantas vezes ela duvidava? Quando Jesus sumia por um tempo, ela duvidava e acreditava que era tudo ilusão. Depois de ter falado com Ele, ouvido Ele tantas e tantas vezes. Por quê? Porque Ele vai permitir que a gente sempre se mantenha na terra, né? Nessa dúvida, para que a gente possa viver da fé. E a fé é Ele. Ele é a fé. E aí quando você está na fé, que você sente esse abrigo de Deus dentro de você, dessa fé, dessa certeza que é puramente fé, que você sente que é algo real, que você percebe que é algo sobrenatural, que pessoas outras não têm isso. O mais interessante é isso, é você lidar com outras pessoas que não têm essa fé e elas não conseguem penetrar. Você tenta explicar e elas não entram no entendimento que você está falando. É como se como se fossem poucas. E aí você fala, não, realmente, é impossível não ser algo novo, algo espiritual, algo sobrenatural que não tem explicação. Não tem como eu dizer que não existe. Não tem como eu dizer que é uma ilusão, é impossível. Mas sempre alguém vai duvidar. Sempre alguém vai cair na própria conversa da vontade humana. Sempre, gente. Ainda mais hoje em dia, meu Deus. O que mais tem? O que mais tem? Então vamos continuar. Eu passei 3 ou 4 anos nessas contradições por parte dos padres. Muitas vezes eles me submeteram a duras provações. Vieram para me fazer ficar naquele estado de sofrimento, petrificada, incapaz de fazer o menor movimento, nem mesmo para poder tomar uma gota de água. Deixavam 18 dias, mais ou menos, quando queriam. Meu Deus! Só Deus sabe o que eu passei naquele estado. E depois, quando vinha algum padre bom, me dizia, seja paciente, faça a vontade de Deus. Tadinha de ação. Mas era repreendida como uma caprichosa e desobediente por voltar a ficar petrificada novamente. Porque daí eles davam a ordem, volta, e ela voltava a ficar petrificada novamente. E era Deus, era a vontade de Deus que queria. Ai, judiação, meu Deus, não tem nem comentário para fazer, sofrimento demais. 24, capítulo 24. Luísa se curva com graça as dores e contradições que advêm dos padres. Jesus, usando a epidemia de cólera, coloca-o no suporte da lâmpada, tornando público o seu status de vítima. Uau! Oh Deus, que pena, quantas lágrimas eu derramei. Quantas vezes eu pensei que eu era desobediente, tadinha. Eu disse para mim mesma, como aquela virtude que é mais agradável ao Senhor está longe de mim? Eu sou desobediente e caio no estado de petrificação de novo, contra a vontade do Padre, né?
O que uma alma desobediente pode fazer ou esperar de bem? Muitas vezes eu reclamei com nosso Senhor e às vezes cheguei a me ressentir com Ele. E quando Ele queria que eu aceitasse o sofrimento, eu resistia ao máximo que pude. Tadinha de judiação, gente. Foi muito difícil passar por isso, imagina. Meu Deus, eu fico imaginando passar por isso, uma coisa parecida com isso, é muito triste. Meu Deus do céu. Mas o Senhor, quando viu que eu estava começando a resistir, mostrou que Ele não estava me curando. E Ele não me disse mais nada e de repente veio me surpreender. O que o confessor disse então é porque às vezes Ele não queria que eu caísse nesse estado. O confessor queria que ela não caísse nesse estado. Mas isso não estava no poder dela, ela está dizendo aqui. Mas isso não estava em meu poder. É verdade que eu fui desobediente e que nunca serviu de nada. Mas também lembro que o castigo mais doloroso para mim foi não poder obedecer. Ela não podia obedecer, porque não era ela que controlava isso. Nesse período, lembro que havia cólera, e um dia orei ao meu bom Jesus para interromper esse flagelo. Então, vamos pedir junto com ela para que acabe a pandemia do coronavírus. E ele me disse: eu te satisfarei enquanto você concordar em se oferecer para sofrer o que eu quero. E eu disse a ele: Senhor, não posso. Você sabe que é como eles pensam, os sacerdotes. E o fato deve passar somente entre nós dois. Assim, eu estaria pronta a aceitar tudo. E ele me disse: minha filha, se eu me preocupasse com o que os homens pensavam e imaginavam de mim, eu não teria operado a redenção do gênero humano. Mas eu tinha meus olhos somente na salvação deles. E o grande amor que me devorou me fez fazer dessa maneira que quando vi pessoas que falavam mal, pensavam mal de mim e me deram a oportunidade de me fazer sofrer mais, eu deveria oferecer aquelas mesmas dores que me deram para a sua própria salvação. Você esquece que o que eu quero de você é a imitação da minha vida e de tudo o que eu lhe oferecer, farei parte de tudo. Você não sabe que o ato mais bonito, heróico e agradável que eu tenho e que vocês devem me oferecer é de se oferecer por aqueles que são contra vocês. Então a gente tem que fazer isso, tá? Fiquei muda, não sabia o que responder. Aceitei tudo que o Senhor queria. Até a noite fiquei surpresa com esse estado de sofrimento e fiquei 3 dias seguidos. E depois que me recuperei, não senti mais nada sobre a cólera. Oh, aleluia, vamos fazer isso pro coronavírus, né? Oh, Jesus, vem, vamos fazer muitas 24 horas da paixão, pedindo para que o Senhor acabe com essa pandemia, né? Do jeito que o Senhor fez com a cólera lá com a Luísa. Então vamos voltar aqui. Minha filha, se eu me preocupasse com o que os homens pensavam e imaginavam de mim, realmente, Jesus, se ele preocupasse, chamavam ele de demônio todo dia, né? Eu não teria operado a redenção do gênero humano. Imagina, os próprios fariseus, aqueles que deveriam, né, ajudar Jesus, apoiar Jesus, incentivar Jesus a falar do Pai, né, a dar a vez para Jesus ensinar eles estavam chamando de Jesus de demônio. Possuído do demônio. Jesus, ninguém merece. Mas eu tinha meus olhos somente na salvação deles. Enquanto eles estavam fazendo isso, eu tinha meus olhos na salvação deles. E o grande amor que me devorou me fez fazer dessa maneira que quando vi que as pessoas que pensavam mal de mim me deram a oportunidade de me fazer sofrer mais, eu deveria oferecer aquelas mesmas dores que elas me ofereciam, me davam, por elas, né, para a salvação delas. Você esquece que o que eu quero de você é imitação. Então, ele quer que a gente imite o que ele fazia. Então, quando alguém vem pensando mal da gente, né, julgando a gente mal, a gente tem que, com certeza, a gente vai responder como Jesus, né, da melhor forma possível, na humildade, da verdade que é necessária, como Jesus fazia com os fariseus, ele sempre falava a verdade, sempre respondia para eles, né, quando vinha alguma pergunta, ele respondia a palavra, né, a gente tem que dar a palavra quando alguém pergunta. Quando alguém pergunta, é o momento oportuno para você dar a sua palavra. Na hora que ninguém pergunta nada, não adianta você falar, né? Ninguém está perguntando nada, você não tem que falar nada. Agora, se alguém te pergunta, é a hora de você responder. Na divina vontade, como você sabe que você tem que responder para alguém? É quando a pessoa pergunta, né? Jesus, ele deixa muito claro, se alguém perguntar para você, você responde. É caridade. Virar as costas para alguém é maldade, é orgulho, e isso é errado, né? Aí Jesus não fazia isso, ele também respondia para os fariseus, né, quando precisava, né, ele não virava as costas para ninguém. Isso é vontade humana, orgulho, egoísmo, né, você virar as costas e ir embora.
Não, a gente vai até as pessoas, a gente pede desculpa se a gente estiver errado, né? Se a gente estiver certo, a gente não fala nada, a gente só expõe a nossa, né, a nossa parte humilde da melhor forma possível, na verdade. Então, essa é a atitude de imitação de Jesus. E rezar pelas pessoas que nos perseguem, as pessoas que nos questionam, as pessoas que nos criticam, as pessoas que nos causam algum sofrimento, né? Então, a gente oferecer essas mesmas dores que eles nos deram para a sua salvação, né? Pedindo as luzes do Espírito Santo para que recaia sobre essas pessoas, para que elas possam se encontrar e encontrar Jesus também. Mas a gente tem que se resignar, porque essas pessoas, na liberdade delas, elas podem se retirar, né? Elas podem ir embora e a gente não precisa ficar preocupado, chateado, triste. Não, a gente está aqui para servir apenas, né? Para ser instrumento de Deus. Quem quiser Deus, a gente vai poder servir. Quem não quiser, a gente vai poder somente rezar pela pessoa e desejar que a pessoa encontre Jesus e que Jesus a ilumine muito e a faça viver nessa presença da divina vontade constante. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor, na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.